Estamos de volta com o nosso Opinion, esse programa produzido aqui nos Estados Unidos, em português, semanalmente para vocês. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos em 42 países, graças à sua audiência e seu compartilhamento. Aliás, estamos em todas as plataformas sociais. Se você gosta do nosso programa, variado, economia, medicina, tecnologia, agronegócio, enfim, momento cultural, inscreve no nosso canal do YouTube, dá um like, vai ajudar muito o nosso canal. Além dos vários assuntos que abordamos no programa, essa semana foi uma semana muito especial. Aliás, extremamente especial. Provavelmente nunca vai acontecer de novo uma coisa semelhante. Tivemos aquela espetacular, maravilhosa celebração do bicentenário brasileiro no dia 7 de setembro. Que maravilha, que espetáculo. Daqui dos Estados Unidos nós ficamos assim orgulhosos de ver aquilo. E também, infelizmente, o falecimento desse legado, dessa pessoa que tem uma trajetória espetacular na área humanitária e social, que foi a Rainha Elizabeth II. Vamos falar sobre isso aqui. Normalmente começamos o programa com o nosso amigo Cornélio Diniz, no Brasil. Mas hoje, vamos começar aqui nos Estados Unidos com o nosso amigo Álvaro Santos. Álvaro, que semana, hein, meu amigo? Que coisa impressionante. Fala um pouco sobre aquela maravilha que foi a celebração do 7 de setembro, o bicentenário do Brasil. Amigos do nosso Opinion, realmente foi uma coisa incrível, como jamais vi na minha vida e creio que jamais verei até o final dela. Realmente a demonstração de patriotismo, de uma forma organizada, com mensagens positivas, enaltecendo realmente o sentimento patriótico do brasileiro. Uma coisa realmente a ser lembrada para o resto da vida. Ô Álvaro, você sabe que nós tivemos aqui no nosso Opinion, aqui em Miami, nos Estados Unidos, o número são 300 cidades brasileiras, fora Brasília, que foi um negócio absurdo, mais de 1 milhão de pessoas. Aquela bandeira, meu amigo, passeando pela cabeça das pessoas, me chocou muito. Achei aquele negócio espetacular. O Rio de Janeiro, aquela orla linda, São Paulo, a Paulista, lotada, já não dá para ver o fim. Inclusive, as jornalistas falam, gente, não tem fim. E o presidente não foi lá. Agora, Salvador, nós recebemos aqui Salvador, Porto Alegre, Londrina, Curitiba, Belo Horizonte e Mar Fantasma. Aliás, um amigo nosso, doutor Ricardo Mattioli, coordenando um trio elétrico com milhares de pessoas, e o nosso amigo Cornélio Diniz desfilando lá em Belo Horizonte, de cap e tudo, que maravilha. Agora, Natal, Recife, João Pessoa, Manaus, mas abarrotado. Agora, o que me chamou a atenção, meu amigo Álvaro, e todos vocês, no nosso opinião, é o seguinte: não teve uma apreensão, um quebra-quebra, não teve uma vitrine quebrada, não teve uma ação da justiça de prisão de ninguém, não teve uma lata de lixo sendo jogada no chão. Isso que eu chamo de patriotismo. Foram todas as pessoas, os números são de milhões de pessoas, celebrar o nosso Brasil. Parabéns ao Brasil, parabéns a você que foi lá celebrar o Brasil. Agora você tem que, no dia 2, ir lá e votar para o Brasil. Álvaro, falando de outra comoção nacional, nessa, inclusive, é mundial, né? O falecimento, depois de 70 anos de reinado, da adorada, amada e respeitada Rainha Elizabeth II. Fala um pouco sobre isso. Realmente, Jay, um fato realmente histórico, apesar de já estar sendo esperado. Já havia uma certa expectativa em função da primeira-ministra eleita, agora já empossada, Liz Truss, tendo que ir para a Escócia para tomar posse e se apresentar à Rainha da Inglaterra. Talvez um dos últimos atos, se não o último ato oficial da Rainha Elizabeth. Realmente uma monarca notável que, desde o início da sua carreira como rainha, vem se destacando ao lado do príncipe Philip. Um ato, como se diz sempre assim, você já podia até esperar um evento como esse, mas na hora que acontece, ninguém está preparado. Então, a comoção da Inglaterra. Você sabe que a Inglaterra tem vários Commonwealth, né? São monarquias no mundo. Por exemplo, um país monstruoso, o Canadá, a Austrália,
Nova Zelândia, Bahamas, Jamaica, são todos países da Commonwealth na Inglaterra. E essa mulher coordenando com uma tranquilidade, com a simpatia, é um legado insubstituível. Aliás, nós tivemos a oportunidade, você e eu, Álvaro, de ter visto Elvis Presley cantar, Beatles surgir, Jimi Hendrix tocar no Woodstock, vimos também Michael Jackson surgir, tivemos a chance de ver Prince tocar, vimos Pelé jogar e ser tricampeão do mundo, meu amigo Michael Jordan, e agora tivemos a oportunidade, desde quando a gente nasceu, porque ela virou rainha 5 anos antes de eu nascer. Então eu nasci com essa rainha e ela está nos deixando depois de 70 anos de reinado. Espetacular, parabéns. Aliás, as imagens do jubileu, a quantidade de pessoas na maior avenida principal lá de Londres, em frente ao Palácio de Buckingham, foi uma coisa que me impressionou bastante. É como se diz em inglês, rest in peace, Her Majesty Queen Elizabeth II. Verdade. E seja bem-vindo, God Save the King, King Charles III, o novo monarca da Inglaterra. E começamos o programa hoje direto com esse segmento fundamental que fala muito bem do Brasil, Economia com Cornélio. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Na semana passada tivemos, muitas e muitas notícias boas. E esta semana não é diferente. Está preparado? Preços globais de alimentos no Brasil têm queda pelo 5º mês seguido. Fusões e aquisições de empresas brasileiras batem recorde no primeiro semestre. Mercado financeiro reduz mais uma vez a projeção da inflação anual brasileira. De 6,7% para 6,61%. Eu acho que vai ser menor, hein? Petrobras reduziu em 6,4% o preço do asfalto nas refinarias e da gasolina. Mercado de crédito de carbono terá 100 milhões de reais de crédito pelo BNDES. Melhora das expectativas estão puxando o índice de confiança do comércio. São muitas notícias boas. E, infelizmente, parece que a mídia vem da indústria do caos. Faz questão de não apresentar a boa notícia, as excepcionais notícias que estão acontecendo todas as semanas no Brasil. E aqui, na nossa opinião, a nossa função é informá-lo. Por exemplo, melhora a previsão do orçamento para 2023. E o salário mínimo com perspectiva de subir acima de R$ 1.300. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o Brasil está voando e calcula vento monetário muito favorável em 2023. O preço da gasolina depois da redução do CMS já acumula uma redução de 30%. Segundo o IBGE, a produção industrial subiu 0,6% no mês de julho. Produção e venda de produtos químicos também cresceram no mês de julho. Segundo a Fenabrave, as vendas de veículos cresceu 20% somente no mês de agosto. Contas públicas têm superávit superior a 20 bilhões de reais somente no mês de julho. Índice de confiança empresarial sobe 2,2 pontos no mês de agosto. E para terminar, uma notícia para impactar, uma notícia super especial. Bank of America também elevou a estimativa da alta do PIB, do Produto Interno do Brasil, em 2022. Uma perspectiva de 3,25%. Eu acho que vai dar mais. Economia com Cornélio, a boa notícia da economia brasileira. Obrigado, Cornélio. E agora vamos encaixar direto em outro segmento importantíssimo, aliás, muito importante, 30% do PIB brasileiro, que é o agro é o negócio. E no
No segmento O Agro é o negócio dessa semana, algumas coisas interessantes. Aliás, quando a gente pensa que o agro não está crescendo mais, vem a produção e aumenta 30%. Quando a gente pensa que não tem mais o que melhorar, vem o governo e melhora a infraestrutura. Então vamos falar um pouquinho sobre infraestrutura hoje e ver quais são os resultados positivos na nossa economia que afeta a sua saúde. De acordo com o International Fish Congress e o Fish Expo Brasil, que gerou um crescimento de 10% na produção de peixes por ano, isso significa que são mais de 1 milhão de famílias de pescadores, 1 milhão de famílias de pescadores e 300 mil famílias de agricultores, atividades que geram mais ou menos 16 mil empregos diretos e mais ou menos 10 mil empregos indiretos só na produção, nesse aumento de 10% ao ano de produção de peixe. A ponte sobre o rio Araguaia, aliás, belíssimo rio, ligando a cidade Xambiotá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, está na fase final. Isso vai incrementar a economia da região, acabar com o transporte daquelas balsas que costuma caríssimo, demora 5, 6 horas para atravessar a ponte, agora vai demorar no máximo 15 minutos, e melhorar e muito o escoamento da produção do agronegócio na região. As obras do anel rodoviário da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, vai diminuir o tráfego pesado de caminhões que trafegam pela cidade e beneficiar muito o escoamento da produção do agronegócio. Aliás, o Mato Grosso do Sul é um exemplo do agronegócio no Brasil. No programa do governo federal chamado Lixão Zero, o Brasil desativou, nos últimos 12 meses, 600 lixões. Isso melhorou o meio ambiente, principalmente em todas as cidades e circunvizinhas onde esse lixão eram localizados. No estado do Ceará, depois dos benefícios causados pela transposição do Rio São Francisco, onde levou água para aquela região, beneficiando milhões de pessoas, milhares de famílias estão podendo plantar suas lavouras pela primeira vez. Agora, está sendo terminado, para melhorar ainda mais o escoamento da produção na região, a ferrovia transnordestina. O governo federal ultrapassou a emissão de títulos de propriedade no número 400 mil, ou seja, já são 402 mil famílias que receberam o título de propriedade. Um detalhe importante é que 90% foram emitidos para as mulheres. E para terminar, um gráficozinho simples, mas que demonstra o que o Brasil está fazendo, o que está representando no mundo globalizado. Como vocês podem ver, o Brasil, o nosso Brasil, está com um crescimento maior do que a China em 2022 e a inflação menor que a alemã. Isso é a fonte do OCDE e da Bloomberg. Isso é o Brasil de hoje, isso é a infraestrutura do país. Imagina esse país daqui a 2, 3, 4, 5 anos com rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, bombando, escoando e produzindo, com a Embrapa ajudando o nosso agronegócio. Vamos esperar para ver. E esse foi o segmento O Agro é um negócio dessa semana. Realmente, Jay, esse agronegócio é um orgulho para todo brasileiro. Não pare de crescer e sempre com boas notícias. Garantindo a alimentação do brasileiro e de mais de 1 bilhão de pessoas. Viva o agronegócio brasileiro. Vamos agora para o bate e volta Brasil e Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz. Cornélio e Álvaro, antes da gente começar hoje com os assuntos que são vários no bate e volta, aliás, muito interessante, vamos comentar um pouco a opinião de vocês, a nossa opinião, eu quero a sua opinião sobre o que vocês acharam da celebração do bicentenário do Brasil na última quarta-feira. Cornélio, começa com você. Jay, Álvaro, amigos do nosso Opinion, que festa maravilhosa!
200 anos de independência. Muitas cidades comemoraram o bicentenário. Uma participação expressiva da população brasileira. Eu, particularmente, estive presente não só na avenida principal da cidade de Belo Horizonte, como também na Praça da Liberdade. Realmente uma festa. Muitas famílias, crianças, jovens, adultos, senhores e senhoras, vovós, vestidas com as cores da bandeira brasileira, mostrando o patriotismo brasileiro. A gente percebe isso muito nos Estados Unidos, onde existem muitas bandeiras americanas em diversos lugares. Mas, nesse 7 de setembro de 2022, deu orgulho de ser brasileiro. Deu orgulho de ver a população ávida por liberdade, ávida por demonstrar o seu afeto a esse nosso amado Brasil. Vocês viram aí que eu coloquei o nosso querido Cornélio marchando naquela avenida principal de cap com seus amigos. Cornélio, quem são aqueles seus amigos? Oi, Jay. Em Belo Horizonte, tem a presença do governador e existe um desfile, o desfile das Forças Armadas, de algumas escolas, e ali estava um grupamento de ex-alunos do Colégio Militar de Belo Horizonte, e lógico, nós como ex-alunos estávamos comemorando o Dia da Pátria também. Tá vendo? O Cornélio estava lá. Álvaro, você e eu que estamos fora do Brasil, assistimos hoje. Olha que impacto. Fala um pouquinho o que você achou dessa celebração na última quarta-feira do 7 de setembro, bicentenário brasileiro. Jay, Cornélio, realmente depois dessa demonstração, eu nunca vi na minha geração tamanha demonstração de patriotismo brasileiro. Meus parabéns. Parabéns a todos os brasileiros que foram lá. Agora, vamos só um detalhezinho. Eu nunca vi uma bandeira andando, uma bandeira monstruosa, 50 por 50 metros, e todo mundo, ela passeava por cima do povo, lá na esplanada dos ministérios. Que coisa linda, que bacana. Eu vi mas um monte de criança assim, no ombro dos pais, assistindo. Eu assisti aqui dos Estados Unidos, eu assisti também o desfile militares da Marinha Aeronáutica e do Exército. Que espetáculo! Olha, e está falando com a minha mulher. Tudo isso aí que está desfilando, o Brasil produz. Os aviões, os tanques, tudo é fabricado no Brasil. Que orgulho, que maravilha. Obrigado, Cornélio, por você estar representando a gente aí no Brasil, naquele desfile. A todos vocês, recebi fotos e vídeos de Rio Grande do Sul, Goiânia, o Rio de Janeiro, claro, várias pessoas dentro lá da comemoração, como o presidente estava lá. Ou seja, foi realmente uma coisa espetacular que nós nunca vimos e talvez nunca vamos voltar a ver. Vamos começar com você aqui, o nosso bate-volta. Fala um pouquinho sobre o segundo maior prêmio da Loteria dos Estados Unidos. O que aconteceu com ele? Realmente, Jay, esse prêmio, que foi o segundo maior pago para um só ganhador pela Loteria dos Estados Unidos, foi no valor de 1,360 bilhão de dólares, que saiu no último de 29 de julho. Contudo, ainda não foi reclamado. Está lá, esperando para que esse ou essa ganhadora venha receber. O bacana é que no estado de Illinois você não precisa se identificar. São quase 7 bilhões de reais e ninguém foi pegar o prêmio ainda. Que loucura isso, né? Cornélio, Europa com problemas, faltando água, aliás, faltando gás lá da Rússia. Fala um pouco sobre esse inventor que você quer apresentar para a gente hoje. Peter Harden, um senhor de 82 anos de idade que mora num bangalô há 52 anos. Um professor britânico aposentado que armazena água de chuva desde 1976, quando aconteceu uma grande estiagem no país. Ele já guardou mais de 6 mil litros de água,
com 9 enormes reservatórios no quintal da sua casa, para enfrentar a seca e o racionamento que acontece de tempos em tempos em sua cidade. 4 tanques foram instalados na superfície, enquanto os demais estão enterrados no subsolo. O interessante é que ele distribui a água de forma consciente, sendo uma solução extremamente bem-sucedida. Sem dúvidas, um grande exemplo para outros moradores da região, para economizarem, para se protegerem, para se prepararem quando houver uma estiagem. Álvaro, mudando de assunto, fala com a novidade da Netflix nesse mês de setembro. Ainda nesse mês de setembro, a Netflix estará lançando o que deverá ser um super sucesso. Trata-se nada mais nada menos do que a nova série do famoso filme Família Addams, com toda a tecnologia dos dias atuais e a qualidade de imagem 8K. Essa série realmente promete ser o grande sucesso da Netflix do segundo semestre desse ano. Cornélio, a gente sempre fala de satélite de outros países. Fala um pouco do satélite que está sendo feito no Brasil. Estudantes criam mini satélites para monitorar incêndios, mapear territórios indígenas e fornecer internet para povos quilombolas. Equipes goianas conquistaram o primeiro, o segundo, o terceiro e o quinto lugares na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Satélite. São alunos do ensino fundamental e médio, programando satélites, pensando até no âmbito social e já envolvidos com tecnologia e ciências. São 5 equipes que vão monitorar esses incêndios florestais urbanos, mapear os territórios indígenas, fornecer internet e monitorar o plantio de lavoura. Parabéns a esses estudantes de Goiás. Álvaro, fala como é que está o desempenho das empresas aqui nos Estados Unidos. Contrariando os pessimistas de plantão, as empresas americanas superaram as expectativas de produção no segundo trimestre desse ano. E com o aumento de juros realizados pelo Fed, assim como foi feito pelo Banco Central, o fantasma da recessão está descartado no país. Cornélio, ainda na área de tecnologia, fala sobre esse robozinho. Engenheiros da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, desenvolveram o menor robô ambulante do mundo, controlado remotamente. Esse mini-robô tem apenas meio milímetro de largura, um formato de caranguejo, e é capaz de chegar em locais inacessíveis. E tem sido usado como assistente cirúrgico para limpar artérias entupidas, parar hemorragias internas ou eliminar tumores cancerígenos, através de procedimentos minimamente invasivos. Ou seja, tem realizado coisas impressionantes na medicina e auxiliado médicos em cirurgias bastante delicadas. É a evolução da tecnologia. E esse foi o Bate-Volta Brasil-Estados Unidos com Álvaro Santos e Cornélio Diniz de hoje. E agora, na Dica da Semana, essa semana é muito interessante, porque o Álvaro Santos e eu, Cornélio, estivemos juntos num lugar muito interessante, aliás, escondido, quase que secreto, bem VIP aqui em Miami. Ô, Álvaro, fala um pouco sobre aonde é que a gente foi. Uma verdadeira gema gastronômica escondida em Brickell Key, em downtown Miami. E hoje, na Dica da Semana, estamos aqui nesse lugar belíssimo, aliás, escondido. É um segredo na cidade de Miami. Estamos aqui no Brasserie, na Brickell Key, em Miami, que é uma ilha espetacular. Aqui do meu lado está o nosso amigo Ícaro Filgueiras, que vai falar um pouco do Brasserie para a gente. Bom, o Brasserie, hoje em dia, na segunda fase, temos 7 anos. Sou eu e mais um sócio. Estivemos aqui há 17 anos anteriormente.
é um restaurante que atende a comunidade local, aberto ao público geral em Miami. O nosso menu tem a base italiana, porém somos internacionais, né? Um pouquinho de tudo. Ô Ícaro, fala pra gente onde é que vocês estão localizados. Em Miami a gente está na ilha de Brickell Key, que fica na 8ª Avenida com a Brickell Avenue. Dentro d'água? Dentro d'água. É quase dentro da água, né? Se chegar um pouquinho mais a gente... Mas é um lugar muito agradável, é um lugar residencial, porém as ruas é o que confunde um pouco as pessoas, né? Todo mundo acha que é um condomínio, né? Mas as ruas são públicas e o acesso é aberto a qualquer pessoa. Você pode dirigir, nós temos estacionamento aqui de graça, até 3 horas para qualquer pessoa. Não, a comida, a gente tem o mesmo chefe há todos esses anos. E é um grupo na cozinha, né? Eles estão sempre alternando tudo, mas o nosso chefe principal, ele é praticamente da família, né? É um restaurante assim único, né? Pequeno como o nosso, assim acaba sendo uma grande família. E o pessoal se dão muito bem um com o outro. A cozinha é aquela cozinha da sua avó, né? Vamos botar assim, é aquela receita da avó, é a comida muito saborosa, você que frequenta, você conhece. Vocês estão vendo aí as imagens desse belíssimo restaurante, aliás, uma adega espetacular, bons vinhos, a comida é excelente, o tratamento é fantástico, temos vários atendimentos aqui, tanto em português, como em espanhol e como em inglês. Vocês têm várias pessoas aqui atendendo, isso, Ícaro? A Brickell é a pequena Manhattan hoje em dia, né? Dessa área aqui. É verdade. Eu tenho uma grande quantidade de nova-iorquinos que mudaram para a ilha, por exemplo. É verdade. Né? A ilha a gente tem 11 prédios residenciais e eu nunca tive tantos nova-iorquinos como eu tenho hoje em dia. Mas também tem vários prédios comerciais também aqui. Tenho 2 prédios comerciais ao lado aqui, que é um público que vem no almoço aqui, né? Bastante. Escritórios como a CNN, como a Indo Rubicon, escritório de marketing grande. Porque restaurante hoje em dia não é mais como você sair, vamos comer e acabou. Hoje em dia é a experiência que você tem em frequentar o lugar, é a imagem que você tem do lugar que você fica, que te dá vontade de voltar, né? Aquela essência nossa, né? Brasileiros aqui em Miami fazendo o que a gente faz. Meu convite é todo mundo estar sempre, né? Aí, sempre bem-vindo. Então, meus amigos, vindo a Miami, não deixe de desfrutar essa maravilha que é o brasserie, ou brasserie, essa comida italiana, basicamente, mas totalmente mundial, aqui na Brickell Key, em Miami. Essa é a minha dica da semana. Ô, Jay, tô indo para os Estados Unidos, dá seu jeito aí, quero conhecer. Agora eu quero saber da sobremesa. Você quer saber? Eu vou passar um vídeo aqui agora. Olha o que o Álvaro falou do tiramisu do nosso amigo Ícaro. Amigos do Nosso Opinion, Jay, Cornélio, vou dizer para vocês, a verdadeira dica da semana é esse tiramisu que está aqui. Olha, já conheço Miami há muito tempo, comecei uma busca pelo melhor tiramisu, mas vocês vão ser testemunha aqui que só pela cara eu tenho certeza que esse aqui é o ganhador depois desse tempo todo. Com licença. Ícaro, meus parabéns, realmente dos deuses. Realmente uma delícia, o melhor que eu já comi. Isso sem contar no cappuccino preparado por ele mesmo. Olha, muito obrigado, Ícaro, do nosso Brasserie. Que restaurante, hein? Aliás, muito bonito. Tem várias brasileiras que trabalham lá. Muito interessante. Gente, muito obrigado, Cornélio Diniz. Obrigado, Álvaro Santos. Obrigado, Ícaro, por receber o Álvaro e eu aí no seu belíssimo restaurante. Tenha uma excelente semana. Fique com Deus. Até semana que vem.